Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, sexta-feira, 29º dia de janeiro de 2016. Vamos começar falando com o mercado começar falando com os mercados internacionais que apresentaram surpresa nessa madrugada. Dessa vez não foi China, dessa vez não foi Hong Kong, dessa vez foi Japão. As bolsas estão subindo forte, subiram forte nessa madrugada, e pela Europa, a Europa vai seguindo o mesmo caminho, operando no terreno positivo. Nikkei fechou com alta expressiva, a bolsa no Japão com uma alta de 2,80%, Hong Kong uma alta de 2,54%, e a bolsa em Xangai, principal índice da China, fechou com 3,1%. Sabe qual é o motivo? O motivo foi que o Banco Central japonês surpreendeu com estímulos monetários, levando a maior queda do Ien desde 2014, reduzindo os seus juros para negativo. Deixa eu repetir, porque isso aqui para o Brasil é algo parece que é folclórico, então eu vou repetir para vocês. O nosso amigo, o presidente do Banco Central, me ajuda aí a falar o nome dele. Haruhiko Kuroda, se for esse o nome, tomara que seja, veja a pronúncia. Anunciou juro negativo para estimular a economia, estimular os bancos a emprestarem, ajudando a reanimar a economia. Juros negativos. Então, mais uma vez, juros negativos. Que a gente aqui está vivendo essa coisa de vai subir juro, não vai. E uma coisa muito contrária ao que o Banco Central americano vem fazendo, querendo elevar os seus juros com preocupação com a inflação, embora tenha um ambiente um pouco mais caótico pela economia no mundo, inclusive pelas commodities, que impeçam que os seus próprios preços se elevem. Isso não ficou muito claro, não ficou tão claro assim na última reunião do FED, mas, por um lado, você tem uma economia que está se fortalecendo e querendo elevar o seu juro, e do outro lado do mundo, você tem uma economia que ainda está fraca, que não consegue se fortalecer, e aí o Banco Central vai e derruba o juro para níveis negativos, de modo a estimular o mercado. Quer dizer, alguém está errado aqui, cara, porque não é possível, as economias estão todas globalizadas, o fluxo de dinheiro sai de um país para o outro de uma velocidade incrível. E tem um do outro lado do mundo, e tem o meio, que é a zona do euro, que também segue com política de estímulo, não anunciou nada recentemente, mas também tem no gatilho para fazer isso. Tem alguma coisa errada, Ou todo mundo vai para uma mesma direção, ou todo mundo, pelo menos, fique se posicionado. Alguma coisa não vai dar certo aí. Ou o Banco Central americano, em algum momento, reduz o seu juro de volta e fica lá na banda de 0 até 0,25, ou o Banco Central europeu, o Banco Central japonês pode sofrer com as consequências de emprestar juro negativo e ainda assim não fazer com que a sua economia se estimule. É ver para crer. Você vê o tamanho do dinamismo que está a economia internacional hoje, em função dessas adversidades de políticas monetárias, dessas dificuldades, e ainda de rebarba, como um tempero do bolo ali, tem uma crise no mercado de commodities, especialmente no mercado de petróleo, que ainda tem muito pano para manga para acontecer. É ver para crer. Tá interessante olhar o mercado internacional, e aí volto a dizer aquilo que eu disse na virada do ano, aquilo que eu disse ano passado para esse ano. Temos muito ainda que investigar no mercado lá fora para saber o que vai acontecer aqui dentro, tá ok? Tem muito ainda para a gente avaliar o mercado, tem muito que a gente possa ver lá fora para avaliar o mercado aqui dentro. Isso ainda tem muito pano para manga. A correlação do nosso índice com os mercados lá fora aumentou, e é uma tendência que isso continue, embora o governo brasileiro ainda faça força
para que isso não aconteça e que tente desvincular essa correlação, que eu acho que é meio difícil. Além disso, o mercado pode reagir na segunda-feira, porque teremos PMI de manufatura da China em janeiro. Esse PMI de manufatura sai no domingo, tá ok? O esperado é 49,6, tá ok? Um pouquinho ali, levemente abaixo do último. E vamos ver como é que vai sair esse dado, porque abaixo de 50 mostra que delimita, abaixo de 50 significa que está mostrando contração, né? Então, se esse número se confirmar abaixo de 50, é mais um indício de que a desaceleração, principalmente pelo lado das manufaturas, que é extremamente importante para a economia mundial, pode estar ficando cada vez mais fraco, tá ok? Petróleo, WTI, sobe $33 o barril após a Rússia dizer que OPEP e outros países podem discutir corte na produção. Isso foi um motivo muito sério ontem, que fez as bolsas oscilarem pra caramba, o que me fez ir lá para o programa Conta Corrente, explicar a volatilidade toda na Petro 4 ontem, em função dessa questão do petróleo, se pode ou não reduzir a sua produção. Se houver o corte da sua produção, certamente o preço do petróleo sobe. Cobre e outros metais avançam em Londres, tá ok? Queda do petróleo não é por desaceleração, e sim por um aumento de oferta, disse estrategista global da JP Morgan Asset Management, Gabriela Santos, em teleconferência. É uma afirmação bem interessante, porque é o que a gente tem falado por aqui. Conforme eu disse, então, o petróleo nesse momento segue subindo, cerca de 0,5%, WTI sobe 0,45%, Brent sobe 0,18%, e o futuro americano, anota aí, subindo 0,91%, mostrando uma boa relação de abertura no mercado americano, com o reflexo dessa questão desse bom noticiário para os mercados, que é a redução dos juros em níveis negativos no Japão. Vamos agora falar dos mercados pela Europa. Londres, nesse momento, vai subindo 0,93%, Paris vai subindo 0,94% e Frankfurt, na Alemanha, vai subindo 0,60%, todos eles com bom humor, atrelado à questão desse noticiário no Japão, que vai aí trazendo otimismo pelos mercados e trazendo alguma relação boa. Veja, até agora a abertura, o tom é de otimismo, mas eu ainda volto a dizer, quer dizer, ainda risco dizer que o mercado de petróleo ainda é o que vai comandar a economia americana ali. Então, se por acaso a OPEP voltar a afirmar que não vai reduzir a produção, pelo contrário, vai aumentar e tudo mais, e o petróleo despencar, certamente os mercados vão responder negativamente também. Atualmente está muito mais importante olhar o mercado de commodities, petróleo propriamente dito, do que essa questão do Banco Central do Japão, etc. Embora isso seja importante, embora o PMI da China no domingo seja importante, tudo isso é importante. Mas o que vai determinar a volatilidade do intraday hoje é o mercado de petróleo. É isso que está deixando os nervos à flor da pele. Volto a dizer, o mercado de bonds ontem voltaram a explodir de novo para terrenos aí de novas massas, fazendo com que os índices americanos voltassem a cair. E essa é uma relação, na minha visão, uma relação explosiva, que pode fazer com que a correção do mercado americano esteja apenas começando, ou seja, vem aí uma reversão de tendência de forma muito mais forte, evidente e com tendência e fluxo, no caso de uma alta, agora virando para baixo. Agenda para hoje, tivemos estimativas do IPC, indicador de inflação da zona do euro, veio exatamente em linha com o esperado, ok? Esse dado saiu agora às 8 horas da manhã. Depois nós temos o coeficiente da dívida PIB do mercado brasileiro, um indicador super relevante, afinal de contas saiu dados do primário, afinal de contas ontem o Conselhão querem injetar mais dinheiro na economia, então nós temos aí o esperado uma relação dívida PIB computado para o mês de dezembro de 35,6%. Vamos ver, eu acho que esse resultado vem maior do que o normal. Vamos ter o resultado nominal e primário do setor público consolidado também, ok? Computado para o mês de dezembro. Índice de custo do emprego, computado pelo mercado americano, também do quarto TRI. Esse dado sai às 11h30. E depois, um super indicador também extremamente relevante para nós aqui,
é o PIB anualizado do quarto tri do mercado americano, ou seja, vai mostrar aí o resultado do PIB do mercado americano às 11h30 da manhã. Outro dado importante, vindo junto com consumo pessoal, PIB de índice de preços, ISM e o PMI de Chicago, né? O índice gerente de compras de Chicago. Ou seja, esses dados são às 11h30, o índice de gerente de compra de Chicago é 12:50, ou seja, até 12:50 teremos uma série de dados importantes, já dá para entender que vamos ter aí bastante coisa para falar. Lembrando que tem o PMI de manufatura do mercado chinês às 11 horas da noite de domingo, outro dado relevante. Portanto, por falar em domingo, daqui a pouco eu tenho uma coisa legal para falar para vocês. Então, vamos acompanhar esse dado aqui que vai ficar, acho que vai ser bem bacana. Tem bastante coisa para te falar, atenção você que opera dólar. Hoje, assim como ontem, vai ser um bom dia. Ontem foi um dia maravilhoso, né? Ralizão de alta, ralizão de queda, os papéis, opções de Petrobras explodindo na compra, depois voltando tudo, o próprio papel Petrobras, o dólar. Ontem foi um dia realmente forte e eu imagino que hoje não deverá ser diferente. Por falar nisso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, ver o comportamento, né? Ontem, por ter sido um dia de muita volatilidade, repara que a gente fechou com candle de indefinição, e aí vai ficar para hoje se nós vamos romper a máxima de ontem para manter esse repique, né? No domingo passado a gente falou sobre a possibilidade de um repique, esse repique se mantém. Eu acho que para hoje, a princípio, o clima de abertura ele é todo positivo, vem para buscar aqui o 39.500, depois na sequência 40.500, 40.800 pontos, podendo aí, claro, ter algum enrosco pelo caminho. Como largou um candle de definição logo no início, da possibilidade de uma reversãozinha no intraday, né? Afinal de contas a gente tem um fundo duplo aqui, a mínima de ontem, que é o 38 mil pontos, na verdade, vai ser uma belíssima referência de mercado. Se for perdido, abre espaço aqui para 37.140 e aí volta a tendência macro do mercado. Gente, o recado e a palavra ordem do dia é, primeiro de tudo, stops mais longos, né? Coloque o preço limite com o preço stop um pouco mais distante, se você estiver ali no day trade, porque a volatilidade vai permanecer para esse pregão. Temos notícias no mercado doméstico. Ontem veio o tal do Conselhão injetando dinheiro, mais dinheiro na economia, concedendo empréstimos consignados. Quer dizer, o cidadão, o trabalhador já está endividado, já não tem mais renda, ou se tem, está sendo corroído pela inflação. E aí o governo, ao invés de ajustar a casa para fazer com que esse crescimento venha de forma mais sustentável, isso para o longo prazo, porque no curto prazo eu não vejo nenhuma maneira disso acontecer, ele ainda dá mais dinheiro para a pessoa. Sabe qual é a sensação que eu tenho? A sensação é a seguinte, cara, a sensação é que o cara já está numa situação tão ruim que daí ele simplesmente está dando morfina para ele sentir menos a dor, mas não resolve o problema do cara. E não resolve, isso não vai resolver o problema, isso não vai aquecer a economia, a gente aprendeu isso há um tempo atrás. Então a minha crítica é uma crítica mais dura com essa política que está aí, na minha opinião, completamente equivocada. Se a inflação já está assim dessa maneira por conta de políticas erráticas, políticas equivocadas no passado, se o governo quer insistir no erro, essa inflação vai disparar e vai continuar na inércia. Então, mesmo que o cara esteja preocupado, esteja ali só preocupado, não esteja sofrendo no bolso, o empresário ele sobe o preço dele, o câmbio vai continuar disparando, sobe o preço dele. Daqui a pouco vem a Moody's está de olho no Brasil, foi a única que não rebaixou, vai rebaixar o país também. Realmente está numa situação que eu diria que é lamentável, ok? Então, é um tipo de questão que a gente vai sofrer consequências com isso, e eu acho que a transformação do mercado vem junto, porque a salvação vai ser o mercado, vai ser o day trade, vai ser a gente chegar
e utilizar dos mecanismos do mercado para fazer renda, seja via day trade, swing trade, venda no descoberto, operando mini em dólar, mini futuro, para poder sair desse aperto, que eu acho que todo mundo vai sofrer, não vai sobrar para ninguém, lamentavelmente. Pessoal, notícia boa nessa sexta-feira, lá vai, estão prontos? Domingo com a FIA agora entrou na grade Infomoney, tá? Isso significa que a partir do próximo domingo, depois de amanhã, estaremos juntos aqui na Infomoney, num Domingo com a FIA, que é um programa super completo para falar de perspectivas de mercado, preparação para a semana, com compras e vendas de swing trade, sobretudo uma análise completa e exclusiva sobre o mercado internacional com base no fluxo e uma análise setorial do índice Bovespa para dizer qual é o setor que está melhor em relação ao outro e quais papéis devemos comprar acompanhando esse estudo dos setores. O Domingo com Rafi é um programa feito por mim, com muito carinho, com muito amor pelo meu trabalho, para mostrar para vocês a relação que eu tenho com a análise técnica e com o fluxo do mercado internacional e mercado doméstico. Esse programa ele tem adquirido recorde de audiência a cada domingo e agora ele ganhou esse espaço que eu acredito sim que foi por muita competência e pela feedback positivo das pessoas, obviamente, ganhou esse espaço na Infomoney, entramos na grade, então de 9 às 10 horas da manhã, eu espero você, domingão, não vá dormir sem dormir com o Rafi às 9 horas da noite na Infomoney TV, para a gente poder fazer um estudo completo do mercado. O programa tem 60 minutos de duração, é rapidinho, a gente fala do mercado, comenta e eu ainda faço uma interação com vocês, respondendo dúvidas. Vamos lá, vamos bater mais um recorde de audiência, espero vocês, estão todo mundo convidado, domingão agora, estreando no canal da Infomoney com muito prazer e eu, claro, com muita alegria de poder mostrar parte do meu trabalho e continuar fazendo esse trabalho de transformação desse mercado, convencendo que é possível sim a gente se utilizar da Bolsa de Valores do mercado para se beneficiar adquirindo renda e patrimônio. Seriam essas informações que eu tinha para falar para vocês. Desejo a vocês um ótimo final de semana, bom pregão nessa sexta-feira e ó, domingo com o Rafi, 9 horas da noite. Para que fantástico? Para que essas coisas ruins que está vendo por aí, esse noticiário pessimista? Vamos aprender a ganhar dinheiro no Domingo com o Rafi, 9 horas no meu canal do YouTube ou no site da Infomoney, infomoneytv.com.br, tá bom? Ou melhor, infomoney.com.br. Ok, galera? Grande abraço e até domingo. Tchau, valeu!